Quero saudar nossos pais, Pai Rodney Maeli, Vós Cris, Pastora Débora, meu pai e toda a equipe, amém? Mais uma vez, feche os seus olhos e vamos glorificar ao Senhor. Pai, te damos honra e te damos glória, porque o Senhor está presente no meio de nós e o Senhor é aquele que cuida dos detalhes. O Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é aquele que nos sustenta e nos dá a graça para prosseguirmos para o alvo. Oramos, Pai, que nesta sessão o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha ministrar de várias maneiras. Nós falamos sim à sua voz, falamos sim à sua vontade, falamos sim ao propósito eterno de Deus sobre as nossas vidas. Obrigada pela sessão anterior que o Senhor já lançou e sentou sobre o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus Todo-Poderoso. Amém. 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 É uma honra poder estar aqui e compartilhar com a equipe debaixo deste tema, cuidando de si mesmo, como cuidaria de alguém que está debaixo da sua responsabilidade. Quando eu recebi esse tema, eu me identifiquei muito, comentei um pouco com a pastora, que foi muito assim com a minha cara, porque é algo que eu tenho feito, que cada um de nós aqui também temos feito. Temos cuidado de muitas pessoas, temos muitas pessoas debaixo da nossa responsabilidade. Mas chega a um certo ponto em que nós precisamos parar para cuidar de nós mesmos. Se nós queremos dar algo bom, então nós também temos que estar bem com nós mesmos, amém? Peço à equipe para localizar o livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Se achou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a você mesmo como os que o escutam. Eu quero ler aqui de uma maneira um pouco diferente, eu vou mudar uma coisinha pequena. Cuide de você mesmo e tenha cuidado. Depois vem com o que ensina. Eu vou cobrir essa parte e eu vou ler da seguinte maneira. Cuide de você mesmo e tenha cuidado. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a você mesmo como os que o escutam, como os outros. Nós temos aqui uma recomendação da palavra do Senhor, que é de cuidar de nós mesmos, da importância de cuidarmos de nós mesmos. Quando nós não cuidamos de nós mesmos, tem certas coisas que acabam falhando, nos sentimos cansados. Se nós queremos ter as costas eretas, os ombros para cima, precisamos cuidar. Quando nós falamos disso de uma maneira física, é necessário fazermos exercícios. Tem certas recomendações que nós recebemos. Eu e a minha família decidimos fazer dieta esses dias. Então, de manhã nós bebemos água morna com limão, alguns vão caminhar à noite, alguns caminham de manhã. Então, estamos buscando cuidar de nós mesmos. Por quê? Porque existe um benefício quando nós cuidamos de nós mesmos. Hoje nós estamos aqui, somos jovens e tudo mais, parece que está tudo bem. Mas é importante nós olharmos para frente. Olharmos para o futuro, as consequências que nós vamos ter lá na frente. Cuide de si mesmo ou você não pode cuidar dos outros. Encha o seu próprio tanque com água viva para que ele possa fluir para os outros, em espírito, alma e corpo. Limpe o tanque, conserte os canos, pare o vazamento. Vou usar aqui o exemplo de uma pirâmide de taças.
né, de copos. Geralmente nas festas nós colocamos uma pirâmide e em cima nós temos um copo, para que aquele sumo ou refrigerante alcance todos os copos de baixo. Nós começamos com o copo de cima. Enquanto o copo de cima não estiver cheio, não tem como transbordar para os outros copos ou para os outros cálices que estão embaixo. Nós, como a equipe, somos como essa taça, nós estamos em cima e nós temos uma escadaria por baixo. Se nós queremos que os outros sejam cheios, nós precisamos estar cheios primeiro. Nós precisamos estar bem primeiro, em corpo, alma e espírito. Amém? O Espírito de Deus precisa nos encher primeiro, para que aquilo que irá transbordar de nós venha alcançar os que estão em nosso redor. Nós primeiro precisamos curar o nosso coração. Precisamos permitir que o Espírito Santo venha moldar. O nosso tanque primeiro precisa ser cheio. A água precisa fluir em nós, mas para transbordar precisa estar cheio. Nós devemos desejar ser cheios, para que isso possa fluir. Ou seja, começa comigo, para que possa alcançar as outras pessoas. Nós temos aqui um exemplo, né? Imagine que 100 pessoas recebem uma prescrição de um medicamento. Considere o que acontece a seguir. 1/3 dessas pessoas irão preencher a prescrição. Metade das 67 restantes irá também seguir. 1/3 delas não vai preencher a prescrição. Metade das 67 restantes irá preencher, mas não irão tomar o medicamento de uma forma correta. Elas irão perder algumas doses. E algumas delas irão parar de tomar de vez. Ou seja, não cuidam delas mesmas. E nós fazemos isso algumas vezes. Quando nós recebemos uma prescrição médica, nós não seguimos. Ou saltamos, ou não consideramos, ou não tomamos de vez. É a mesma coisa com a instrução que nós recebemos. Nas conferências, em nossos encontros, ou no 1 a 1 com os nossos líderes, nós recebemos uma prescrição. Mas quando nós abandonamos ou saímos do lugar em que o médico está e vamos para casa, nós não consideramos, não nos cuidamos, não seguimos as instruções. Se nós não seguimos, não completamos a dosagem, alguma coisa vai falhar. Quando se trata da malária, vai resistir. Quando nós falamos de uma maneira médica, tifoide, nem digo, irá resistir se nós não seguimos a prescrição. Muitas das vezes nós temos a tendência de ignorar a prescrição médica. Recebemos a instrução, mas nós não seguimos. Recebemos a recomendação de como cuidar de nós mesmos, mas nós não o fazemos. E quando as coisas dão erradas, nós sempre encontramos alguém para culpar. Sempre encontramos alguém para apontar o dedo. Mas nós somos responsáveis de cuidar de nós mesmos. Um exemplo de que nós nos importamos mais com os outros, para aqueles que são pais, ou mães principalmente, quando seu filho fica doente e recebe uma prescrição médica, uma mãe ou um pai, ele até coloca alarme para saber que a esta hora o meu filho precisa tomar o medicamento, precisa fazer a medicação, e acompanha cada passo. Por quê? Porque quer que o seu filho fique bem. Mas como você vai cuidar do seu filho se você mesmo não consegue cuidar de você? Se você está doente, você está mal, quem vai cuidar do seu filho? Se alguma coisa acontece com você, porque você não cuidou de você, e você deixa de existir ou não tem condições, quem vai cuidar do seu filho? Significa que para você cuidar do seu filho, você precisa estar bem.
siga a medicação você primeiro, para você ter a condição de cuidar do seu filho. Se quisermos cuidar de nós mesmos de forma adequada, teríamos que nos respeitar. Nós não nos respeitamos muitas das vezes. Não nos consideramos. Se nós queremos cuidar de nós, então primeiro precisamos aprender a nos respeitar. A considerar quem nós somos em Cristo Jesus. Ele nos deu uma identidade. O Senhor nos deu uma posição. Aprenda a respeitar a identidade que o Senhor te deu. Respeite o lugar que o Senhor te deu. Se quisermos cuidar de nós, então precisamos nos respeitar. Mas nós não fazemos isso porque nós nos consideramos menos importante aos nossos próprios olhos. Algumas vezes até nós ouvimos: Débora, você é muito especial. Você tem um dom incrível. Você é grande no Senhor. Mas eu mesma acabo me diminuindo. Eu mesma acabo reduzindo aquilo que eu sou, aquilo que Deus me fez para ser. Nós precisamos começar a nos respeitar. Aceitar a identidade que o Senhor nos deu. Cuidar daquilo que nós somos. Para nós cuidarmos das outras pessoas. Vamos parar de nos considerar menos importantes aos nossos próprios olhos. Nós ouvimos aqui nesta manhã que cada um é bom em uma área diferente. Cada um funciona em uma área diferente. Uns são grandes ministros, outros são grandes pedreiros, outros são grandes eletricistas. Nós não estamos aqui para lutar pelo lugar do outro. Aprenda a amar o seu lugar. Amém. Ame a sua posição. Ame quem você é. Se você amar o que você é e respeitar quem você é, você vai crescer na área em que você está a trabalhar. Desenvolva a área em que você está. Olhe quem você é. Em Cristo Jesus, no ministério, na família. Se uma filha começa a se comportar como mãe, as coisas não vão caminhar bem. Porque já tem uma mãe naquele lugar. Se um filho se comporta como pai de casa, as coisas não vão caminhar bem. Porque tem um pai. Se você é filho, comporte-se como filho. Se você é pai, comporte-se como um pai. Muitas das vezes nós não nos respeitamos, não nos consideramos aos nossos próprios olhos. Ou seja, olhamos para nós constantemente como criaturas caídas. Mas imagina como seria se nós vivêssemos na verdade. Se nós falássemos a verdade. Se nós declarássemos a verdade sobre nós mesmos, como seria? Se nós declarássemos e se nós falássemos a verdade em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E qual é a verdade que a palavra de Deus diz sobre você? Qual é a verdade que o Senhor traz sobre você? O que Jesus pensa sobre você? Como Ele instrui para que você viva e cuide de você mesmo? O Senhor nos instrui, acima de tudo, antes de tudo, a entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e em secreto falarmos com Deus, o nosso Pai. No lugar secreto é onde nós nos encontramos. Recebemos a nossa identidade. É onde nós nos cuidamos. Porque quando nós estamos fora, na igreja, com o povo, estamos sempre a dar. Sempre a dar. Precisamos ir para um lugar secreto. Que é um lugar onde eu e você precisamos parar um pouco e nos cuidar.
Se nós vivêssemos a verdade, se nós falássemos a verdade, então nós poderíamos andar com Deus mais uma vez. Se nós vivermos na verdade, se nós falássemos a verdade, é uma área em que nós precisamos aprender a desenvolver e a crescer. Eu lutei muito enquanto respondia as perguntas da equipe. Porque geralmente nós queremos embelezar, né? Queremos caprichar. Quando nós olhamos aquelas perguntas, você está vivendo em santidade? Você fala assim, pai Rodmael, se eu disser que não, eu estou a cair. Pai e mãe há de ver. Aí você começa a ficar preocupado. Mas se nós falarmos a verdade, nós vamos receber ajuda. E falando a verdade, estaremos a cuidar de nós mesmos. Porque se nós falamos, enquanto eu preenchia, eu ficava lá, falo ou não falo? Falo ou não falo? No final, eu disse, não, eu vou falar as coisas como elas são. Falando as coisas como elas são, eu vou receber ajuda e eu vou ser cuidada. Estarei a cuidar de mim mesma e eu vou receber a prescrição médica. Amém? Vamos falar a verdade em todos os sentidos. Vamos liberar a verdade. Falar as coisas como elas são. E falar a verdade que Deus pensa sobre mim. Em todos os sentidos. Se nós falássemos a verdade, então nós olharíamos para nós com os olhos que o Senhor olha para nós. A partir do momento que nós liberamos a verdade, vivemos a verdade, vamos aprender a olhar para nós como Cristo olha para nós. E como é que o Senhor olha para nós? Mateus capítulo 10. Versículo 29, a palavra diz o seguinte: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. 31, portanto, não tenham medo. Vocês, parafrasear aqui, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Nós somos muito mais valiosos do que os pássaros. Imagina se o Senhor cuida dos pássaros e nenhum deles cai sem que Ele permita. Quanto mais nós, aos olhos do Senhor. Quando o Senhor ia criando o universo, Ele criava e diz a palavra, e viu Deus que era bom. Disse haja luz e viu Deus que era bom. Criou os pássaros e viu Deus que era bom. Criou o mar e viu Deus que era bom. E quando fez o homem e viu Deus que era muito bom. Nós somos preciosos demais. Você é preciosa demais. É precioso demais. Então aprenda a olhar para você como o Senhor olha para você. Vamos parar de diminuir a nós mesmos. Vamos tratar a nós mesmos da maneira que nós tratamos os outros. Nós não desrespeitamos as pessoas. Dificilmente, ou talvez você nunca tenha chegado para alguém e falar para ele na cara dele, você é feio. Talvez você nunca chegou na cara de alguém e falar para ele, você é muito preguiçoso. Ou você não presta. Dificilmente. Talvez você falou nas escondidas. Mas na cara dele... Talvez você nunca tenha falado, mas para você mesmo, você olha para você no espelho e você se despreza tanto, se diminui tanto. Essa não é a vontade de Deus.
Da mesma maneira que você falaria para o outro com respeito, fale para você mesmo. Da mesma maneira que você iria elogiar o outro, aprenda a elogiar a você mesmo. Do mesmo jeito que você chega para um irmão e você fala para ele: poxa, você canta muito bem. Se você é levita, para também, diz: poxa, eu canto muito bem. Fale coisas boas ao seu respeito. Declare coisas boas ao seu respeito. Cuide do seu coração. Cuide de você. Se você sozinho já se diminui, imagina os outros. Se você sozinho está no meio das outras pessoas e você diz assim: mas bem, meu nariz é muito grande. Os outros aqui dificilmente vão negar. Se seu nariz é grande, eles vão responder: mas bem, meu irmão. Os outros vão olhar para você da maneira que você se expressa, se demonstra para eles. Cuide de você e os outros vão respeitar também. Da mesma maneira que você cuida dos outros. Toda vez que você se sentir inferior, lembre de Mateus 10:31. Se os pássaros valem tanto aos olhos do Senhor, quanto mais eu. Essa é a verdade. Ao seu respeito, você vale muito mais do que os pássaros, do que aquilo que existe lá fora. Amém? Vamos nos esforçar para cuidar de nós. Cuidando de nós, estaríamos cuidando do mundo também. Se nós cuidamos de nós, estamos cuidando das outras pessoas também. A morte de Cristo é um exemplo claro de como nós devemos andar com Deus, apesar da tragédia do conhecimento autoconsciente, e não como uma diretriz para nos vitimizarmos a serviço dos outros. É importante nós entendermos que Cristo viveu neste mundo e nos ordenou para que tivéssemos um bom ânimo. Cristo viveu aqui e Ele nos deu uma ordem: tenham um bom ânimo, porque eu venci este mundo. A palavra vai nos falar em Isaías 53 que Ele era o mais desprezado entre os homens. Jesus viveu aqui e Ele era o mais desprezado. Mas em nenhum momento Cristo se vitimizou. Em nenhum momento Jesus se diminuiu no sentido de dizer não, eu sou isso mesmo. Ele se comportou como um ser desprezível. Em nenhum momento. Em nenhum momento. A Bíblia diz que ele era desprezado entre os homens. Mas enquanto ele falava, enquanto ele estava diante das pessoas, nós ouvimos aqui essa manhã, ele perguntava com autoridade: a quem procurais? Eles diziam: a Jesus. E ele ia em frente e dizia: sou eu. Sou eu. Quem vocês estão a procurar? Sou eu. E as pessoas caíam. Autoridade, poder. Pare de se vitimizar. Ah, porque eu não sou isso. Ah, porque aqueles têm isso, mas aquilo são mais importantes. Ah, porque ele anda de braço direito de fulano, então eu não posso ir. Pare de se comportar como vítima. Você não é vítima. Não é vítima. A sua condição financeira não te torna vítima no reino de Deus. Você não é. Você não tem razão para se comportar como um coitadinho. Sempre tem que esperar alguém vir te elogiar, te acariciar, para você poder levantar de novo. Cuide de você mesmo. Cuide de você mesmo. Jesus falava em certos pontos. Ele dizia: eu sou a
videira verdadeira. Ele não dava voltas. Ele falou quem ele era. Assumia quem ele era. Jesus falava aquilo que é a verdade sobre ele mesmo. Vamos aprender a falar a verdade sobre nós mesmos. A morte de Cristo veio ou existiu para nos dar essa autoridade. Jesus caminhou aqui na terra e é o exemplo perfeito para as nossas vidas. Muitas das vezes nós nos sacrificamos tanto. Sacrificar-nos a Deus não significa sofrer silenciosamente. Muitas das vezes nós vivemos coisas e nos calamos, ficamos no silêncio. Servir a Deus não significa que você deve aceitar sofrer de uma forma silenciosamente ou de uma forma voluntária quando alguma pessoa ou organização exige mais de nós. Quando você faz parte de uma organização, tem regras, tem instruções, não significa que você deve sofrer de uma forma calada. Servir a Deus não é sofrer de uma forma calada. Não é aceitar tudo ou qualquer coisa. Se nós aceitamos essas coisas, significa que nós estamos apoiando a tirania e nos permitindo ser tratados como escravos. Quando você sofre de uma forma silenciosa, você está a aceitar ser tratado como escravo. Você está apoiando a tirania. Nós não somos chamados para libertinagem, é verdade, mas somos chamados para a liberdade. Liberdade não é fazer o que nós bem entendemos, é fazer o que é certo, é fazer o que é correto. Sim, não devemos apoiar a tirania. Não devemos sofrer de uma maneira silenciosa, mas também não devemos viver na libertinagem. Nós somos chamados para a liberdade em Cristo Jesus. Somos chamados para fazer aquilo que é certo. Nós merecemos algum respeito. Você merece ser respeitado. Você é importante para as outras pessoas. Então, você também deve ser importante para você mesmo. Você tem um papel vital a desempenhar no destino do mundo. Portanto, você é moralmente obrigado a cuidar de você mesmo. Ou seja, é obrigatório você cuidar de você. Se você quer um mundo melhor, uma igreja melhor, cuide de você mesmo. Cuidando de você mesmo, você está fazendo um favor à humanidade. Porque se você está ferido, não tem como cuidar dos outros. Não tem como ajudar os outros. Muitas das vezes, nós como líderes, estamos vivendo uma vida tão desgraçada espiritualmente, porque não paramos, não tiramos tempo para cuidar de nós. Estamos lidando com pecados tão grandes que têm a tendência de crescer cada vez mais, porque nós não nos damos tempo de parar para limar aquele pecado que está na nossa vida. Vem pessoas ao nosso encontro: pastor, eu estou tendo problema com o orgulho. Você está buscando tratar do orgulho do outro, mas você não está olhando para o seu próprio orgulho.
As pessoas vêm até nós pedindo ajuda no sentido de: pastor, o meu casamento está péssimo. Mas você, como líder, não se dá tempo para olhar como está o seu casamento. Estamos tão preocupados em viver de aparências. Estamos tão preocupados em fazer os outros entender alguma coisa que nós não somos, que nós não vivemos, simplesmente para os outros aplaudirem, olharem para nós e dizer que aquele pastor é bom, respeita as pessoas, respeita as crianças na igreja. Mas você mesmo é orgulhoso na sua casa. Por quê? Você não para cuidar de você. Não para lidar com os outros. É preciso parar. Chega momentos que nós precisamos parar e cuidar de nós. Cuidar do seu coração. Cuidar das feridas que existem em você. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em parar. Por quê? Porque muitas das vezes eu penso que Deus só me aceita quando eu estou correndo e fazendo as coisas. Geralmente, o meu pai e minha mãe me mandam parar. Tem vezes que eu estou carregando tanta coisa, tanta responsabilidade das outras pessoas, que eu não paro para cuidar de mim. Quando eu não paro para cuidar do meu coração, da minha mente, do meu espírito, o que acontece? A tendência é de eu estar a reclamar constantemente. Vivo a reclamar. Porque fulano não fez isso. Eu estou cansado de fulano. Eu já não quero mais ir no grupo de louvor. Os jovens não mudam, não fazem isso. O problema às vezes nem está com os outros. O problema sou eu, que não estou a parar para cuidar e descansar. Às vezes eles falam para mim: para um pouco, me arrancam o celular, deixa o telefone, descansa, tira o dia para dormir, descansa, para e cuida de você. Muitas das vezes nós, como líderes, falamos assim: se eu parar, a igreja vai parar. Quem disse? Quem disse? Quem disse? Tira um tempo, tira uma semana, tira 2 semanas, sai um pouco, vai para um lugar, vem para Nacala, descansa um pouco, chega aqui, não faz nada, tira um tempo, acorda. Nós estamos lá embaixo, conseguimos ver o pôr do sol ou o nascer do sol. Para, senta, simplesmente olha para o pôr do sol, para o nascer do sol. Você há de ver que até vai lembrar que dia Deus criou o sol. Que dia Deus te criou. E você vai estar tão descansado que quando você sentar naquele lugar, o Espírito Santo vai ministrar para você e através de você vai transbordar para os outros. E quando você voltar para lá, você vai perceber que aquele pastor que você está a treinar não muda de comportamento, vai continuar a falar e você vai dizer assim: epa, misericórdia, Senhor. Ok, calma, respira, começa de novo. Quando você não para cuidar de você mesmo, vai andar frustrado, meu irmão. Vai andar frustrado, vai andar estressado. E tudo que os outros fazerem vão te deixar também frustrados. Só que sempre nós vamos lidar com as pessoas. Um pode mudar, todos os dias se converte alguém, há de vir outro, que você vai ter que lidar com aquela situação. Então, cuide de você para poder cuidar dos outros. Quando nós não cuidamos de nós, nós nos cansamos. Mas se nós cuidamos de nós, então temos tempo para descansar. Agora pense e considere o futuro. Você precisa considerar o futuro e pensar: como seria a minha vida se eu cuidasse de mim de uma forma adequada?
precisa se perguntar: o que devo fazer quando tenho alguma liberdade para melhorar minha saúde, para expandir o meu conhecimento, para fortalecer o meu corpo? O que você precisa fazer com a liberdade que você tem? África Oeste é um ministério que dá muita liberdade, acredita em mim. Eu já visitei algumas igrejas. Quando eu cheguei lá, eu vi a maneira que os pastores, os fundadores, os líderes falavam com as pessoas daquela igreja. E uma vez os levitas estavam lá a ministrar e tudo, e um pastor veio, passou em frente, e o pastor naquela hora, o líder principal disse para eles, na frente do povo: que brincadeira é essa? Por que você está a passar aí? Se você não está pronto para falar, oi, sai daí. Sai daí agora mesmo. Eu parei, eu disse, não é possível. Quando nós enviamos convites para convívios e avivamentos, os jovens não são liberados. Os pastores dificilmente são liberados para fazer alguma coisa. Não tem a liberdade. Eu confesso que eu parei naquele dia. Eu disse que no nosso ministério nós temos liberdade para servir ao Senhor. Então, como é que você está a usar a liberdade que você tem, que lhe foi confiada? Como é que você está a usar o seu tempo? Vamos considerar aqui um exemplo de alguém que há 3 anos ele queria estudar para obter o seu diploma, mas levaria 3 anos para ele estudar e ter aquele diploma. Só que ele decidiu não estudar por causa dos 3 anos. Só que de qualquer maneira, os 3 anos passaram, mas ele não estudou. Ou seja, passaram 3 anos e ele não recebeu o seu diploma. Meu pai sempre diz uma coisa: Deus perdoa tudo, menos o tempo, menos a idade. Você vai viver, você vai adiar muita coisa, mas o tempo vai passar. Você pode negar hoje, mas no próximo ano, se é 31 anos que você deve completar, vai completar. Faça chuva, faça sol. Considere o futuro. Usufrua do futuro. Faça planos. Organize. Leva 3 anos, então aproveita a partir daquele momento. Os 3 anos, porque no final dos 3 você vai ter o diploma, porque de qualquer jeito os 3 anos vai passar. Aquele cuja vida tem um porquê pode suportar quase qualquer como. Se sabes por que você existe, então o como você vai viver não será um problema. Saiba por que existe. O como você vai viver não será um problema. Tratar a si mesmo como se você fosse alguém que você é responsável. Do jeito que você trata as pessoas fora, trate a você mesmo. Ajude a eles da mesma maneira. Temos aqui outros pensamentos. Marcos 12:31. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não há mandamento maior do que este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame muito a você, para que você possa amar o outro. Vou pular aqui para Êxodo 34, versículo 21. Você tem 6 dias da semana, diz a palavra do Senhor, para fazer os trabalhos habituais. Mas no 7º dia não deve trabalhar, mesmo nas épocas de arar e na época de colher. Muitas das vezes, nós nos colocamos em último lugar da nossa lista. Corremos para muita coisa, corremos para muitas pessoas e nos deixamos em último lugar. Nós nos dedicamos aos outros, sacrificando nosso tempo, energia,
E às vezes até mesmo o nosso próprio bem-estar. Você está exausto, está com dor de cabeça, mas você se esforça mesmo assim. Embora servir aos outros seja lindo, seja vital, devemos lembrar que não podemos servir de uma maneira ou como uma xícara vazia. Cuidar de nós mesmos não é egoísmo, é necessário. É sobre respeitar o templo de Deus, o templo que Deus nos deu. É sobre reconhecer que estivemos desgastados, esgotados e abatidos e não seremos de muita ajuda para ninguém. Se você está cansado, abatido, esgotado, você não vai ser ajuda para alguém. Não vai fazer com excelência. Descansar e cuidar de você é sobre entender o autocuidado e o cuidado de Deus sobre a sua vida. Como nós lemos aqui, Êxodo 34, 21, é bíblico. O descanso é bíblico. Aprenda a descansar. Quando você descansar, vai cuidar dos outros de uma maneira excelente. Quero concluir aqui com esses pontos. Considere as seguintes questões. Como você está cuidando de você mesmo de uma forma física, emocional e espiritualmente? Será que você está parando para se cuidar nessas 3 áreas? Há áreas em que você pode estar negligenciando. E você precisa parar e dar atenção. O que significa amar o próximo como a si mesmo? Como isso se alinha com cuidar de si mesmo da mesma forma que você cuida dos outros? Pare e pense e se pergunta: como ou o que significa cuidar dos outros? Como você pode encontrar um equilíbrio entre autocuidado e o cuidado com os outros? Quais são as medidas práticas que você pode tomar para garantir que está se nutrindo? Nós tivemos aqui um ano em que nós tínhamos que fazer exercício, jejum, aquela coisa toda aí. Foi desafiador, mas é importante, é indispensável. Se pergunte quantos litros de água você bebe. Será que está a caminhar? Quando eu comecei a minha caminhada desses dias, 2 minutos só. Então precisamos nos perguntar. A palavra do Senhor vai nos falar de Elias. Vamos reconhecer que haverá momentos em que precisamos descansar, comer e recarregar as energias. Elias fez a mesma coisa. Depois da sua vitória contra os profetas de Baal, ele estava de uma maneira física e emocionalmente cansado. Então Deus enviou anjos para alimentá-lo. Vamos entender que cuidar de nós mesmos não é uma opção, mas é algo indispensável, é algo vital. Reserve momentos para fazer uma pausa e fazer um balanço de como você está. Recarregue suas próprias baterias. Muitas das vezes corremos tanto com programas, ocupações, que nem tempo de ler a Bíblia nós temos. E nós concluímos que nós já sabemos o que está escrito. Podemos pregar durante 1 mês sem abrir. Mas ler a Bíblia é indispensável. Por mais que você tenha memorizado, por mais que você conheça, pare e leia. Porque o Senhor se revela de maneiras diferentes cada vez que nós lemos. Trate-se com muito amor, cuidado, atenção que você dá aos outros. Não é apenas aceitável, é ordenança. Faz parte de amar o próximo e trilhar essa jornada de fé em Cristo Jesus. Muitas vezes acabamos não cuidando de nós, porque andamos ansiosos com muita coisa. Fique com os seguintes trechos.
De tudo aqui, guarde em seu coração 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Salmos 116:7. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Lance sobre ele as suas ansiedades. Estará cuidando de você. Diga à sua alma: volte, ó minha alma, ao lugar de descanso, para cuidar de você mesmo. Amém e amém.